a poder, a dinheiro, a tudo isso, né? Isso é um vício. Boa tarde a todos, mais uma vez. Nós estamos aqui a pedido da defesa do senhor Sérgio Cabral, que na primeira oportunidade de interrogatório preferiu fazer uso do direito ao silêncio, o que é sempre respeitado, mas numa nova orientação do seu advogado, requeriu que fosse aberta a oportunidade para se manifestar. Bom, eu queria inicialmente perguntar a advertência que já fiz tantas vezes, inclusive nesse processo. O senhor não é obrigado a responder, né? Sinta-se à vontade, isso é um ato de defesa, aliás, por isso que atendi o pedido da sua defesa, mas é um ato importante. Eu diria que para o acusado é o ato mais importante, é o momento da conversa direta entre aquele que é acusado e aquela pessoa ou a figura que vai fazer o julgamento da sua conduta. Então, realmente, é o único momento dessa interação pessoal, é muito importante, mas o senhor tem certamente o direito de, eventualmente, não responder alguma pergunta que lhe seja, que não queira, que cause algum desconforto, isso não vai prejudicá-lo em nada. De qualquer forma, tem sempre acesso ao seu advogado, que sabe que pode interromper, inclusive, passar qualquer orientação, não há nada de irregular nisso. Tudo isso eu já sabe, mas é para ficar registrado que o senhor foi formalmente alertado disso antes do seu depoimento. Muito bem. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, e se o senhor tiver como responder sem nenhum tipo de constrangimento, foi o que eu fiz mudar de ideia. O que no momento o senhor não quis falar e agora o senhor acha que pode contribuir com o processo? Doutor Marcelo, muito obrigado por ter aberto essa possibilidade, solicitada pela minha defesa. Eu, 2 anos e 3 meses preso, conversando comigo mesmo, com a minha consciência, por tudo que minha mulher tem passado, por tudo que minha família tem passado, pelo sentido histórico do que tudo isso significa. Eu me lembrei muito da sua primeira observação feita no nosso primeiro interrogatório, na Calicut. Não sei se o senhor lembra, mas o senhor iniciou, não foi nessa sala, foi na sala grande, o senhor iniciou colocando essas questões para mim. O senhor não quer primeiro fazer uma... Nós estamos vivendo uma situação histórica, o senhor usou essa expressão. Estou puxando pela memória. O senhor disse, o senhor não quer se manifestar para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família. E é em nome da minha mulher, dos meus filhos, da minha família, e em nome da história, que eu decidi falar a verdade e ficar bem comigo mesmo. Hoje eu já sou um homem muito mais aliviado. Bom, neste processo, para pontuar o assunto, porque nós tratamos de muitos assuntos aqui, afinal de contas, são possíveis irregularidades num governo estadual, num estado importante, então são muitos contratos, são muitas vertentes da administração pública. Mas neste assunto aqui, na denominada, como foi chamada, Operação Fatura Exposta, identificou-se aparentemente 2 esquemas, ou um esquema de corrupção na área da saúde do Rio de Janeiro. E eu me lembro bem do interrogatório do senhor Carlos Miranda, já na condição de colaborador, e que ele dizia que havia 2 espécies de acordo. Um acordo que era de contratos do INTO, que quem cuidava seria o senhor Sérgio Cortes, principalmente Sérgio Cortes, e outros contratos da saúde que seriam dirigidos à Secretaria de Educação. Saúde. Exato, perfeito. Secretaria de Saúde. E nesses contratos o senhor teria uma participação, inclusive o Carlos Miranda fazia também o recolhimento, como em outras situações também.
Essa situação, num primeiro momento, pelo menos, se não me falha a memória, são muitos interrogatórios, isso foi, de alguma forma, negado pelo Sérgio Cortes. O Sérgio Cortes dizia que recebia algum tipo de vantagem do senhor Miguel Skin, mas a título de incentivo, né? Acho que essa era a linha. Mas depois teve um outro interrogatório que ele mudou. Excelência, só pela hora, que o advogado lá embaixo está dizendo que não há policiais federais para subir. Para trazerem, Sérgio. Então, desculpe interromper, mas como nós deixamos subir... Tá. Obrigado, Excelência, desculpa. Ok. Mas, de qualquer forma, estamos só fazendo sim, não atrapalha muito. Entendo. Mas, então, havia então, essa dualidade, né, nesse tipo de negociação, mas ficou claro, segundo o Carlos Miranda, que o senhor teria participação nesses desvios, fora a questão do INTO, que seria uma outra negociação. E nesses contratos de saúde surgiam aí, com muita importância, as figuras de Miguel Skin e Gustavo Estelita, grandes fornecedores, que, aliás, são pessoas que vieram aparecer em outras investigações posteriormente, e também o senhor César Romero, que também César Romero Júnior, também colaborador do Ministério Público, e mais específico no caso do NITO também. Então, acho que esses fatos está bem informados a respeito disso. Eu queria saber se é verdade aquilo que Carlos Miranda, sobretudo, nos disse aqui, e posteriormente acho que o Sérgio Cortes acabou concordando com isso também, que havia esse esquema de desvio, de superfaturamento, de direcionamento para licitações, inclusive na área internacional, envolvendo empresas do próprio, ou ligados a Miguel Skin e Gustavo Estelita. Se o senhor recebia, se havia um esquema de recebimento de propina, um percentual, dirigido à Secretaria de Saúde, o senhor sabe de alguma forma, o senhor ou alguém mais, e se eu sabia também que no INTO havia uma série de negociações para extrair dali alguma propina, para dividir entre algumas pessoas, dentre as quais César Romero e Sérgio Cortes. Excelência, como eu disse, Vossa Excelência ressaltou, estou aqui para falar com o senhor a verdade, estou disposto a responder todas as perguntas que o senhor, Ministério Público, advogados queiram fazer. Todas. Sem nenhum senão, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de desvio. Esse é o meu sentimento. Essa é a minha vontade e assim eu agirei. O senhor Sérgio Cortes eu conheci na campanha de 2006, mais proximamente. Em 2004, eu era senador da República e ele foi interventor da saúde no Rio de Janeiro, nomeado pelo presidente Lula. E aí ele esteve uma vez no Senado Federal e me foi apresentado pelos irmãos do Acre, senador Tião e senador Hélio Viana. Na ocasião, o senador Tião Viana me apresentou o senhor Sérgio Cortes, naquela ocasião em 2004. E teve uma audiência pública, onde, claro, os 3 senadores do Rio se interessaram por ela, porque tratava-se da intervenção no Rio, e lá eu fui apresentado ao senhor Sérgio Cortes. Depois, em 2006, no primeiro semestre, nós fizemos um processo seletivo em todas as áreas para ouvir especialistas em todos os temas, ou nos principais temas, diria. E no tema da saúde, eu ouvi diversas pessoas, e gostei do que ele disse, do que o Sérgio Cortes disse. Foi no Hotel Marina, onde eu fiquei durante 2 meses, fazendo reuniões nas salas de reuniões do Marina, ouvindo nos diversos segmentos pessoas, me refiro a 2006, eu candidato a governador. E o Cortes foi lá, fez a apresentação dele, ele era o presidente do INTO. Naquela ocasião, o Regis Fischner era o coordenador do meu programa de governo, e ele tinha ido ao INTO fazer uma visita, e me trouxe uma boa impressão do que viu no INTO. E aí me disse, olha, vale a pena ouvir o que o Cortes tem para falar.
Eu só tinha estado com ele uma vez na vida no Senado Federal nessa ocasião, 2 anos antes. Ele foi lá, foi com a doutora Monique, que era uma auxiliar dele no INTO, e que depois veio a ser a subsecretária dele. Eu ouvi, e ao final da apresentação eu disse, olha, caso eleito, eu gostaria de conversar com você. E aí, ao assumir, antes de assumir o cargo, ao anunciá-lo, eu cometi a primeira ação grave e totalmente descabida para um chefe de Estado. Eu apresentei a um empresário, que era o Arthur Soares, que na ocasião já liderava o fornecimento de serviços, tanto na saúde, vindo de gestões anteriores, como no Detran, como na Secretaria de Educação e outros lugares. Já era o número 1 da prestação de serviço, era alguém com quem eu convivia como político, mas que nunca havia feito, digamos assim, nenhum tipo de negócio ou propina ou coisa do gênero. Ele havia, sim, me ajudado em campanhas com Caixa 2, mas jamais tinha feito qualquer ação, né? Me lembro até que uma coisa que me ajudou a me aproximar do Arthur, no convívio, foi até o fato de, no Senado, ele ter um contrato no Senado. Então ele estava sempre lá em Brasília, a gente conversava, trocava ideias. Quando acabou a eleição, eu fiz questão de dizer para o Sérgio Cortes, tem um contrato já em vigor, o Arthur é que coordena a arrecadação dos recursos, nós vamos combinar uma propina aqui que seja de 3% para mim e 2% para você, em relação aos serviços na área de saúde. A tradição era de 10%, 20%, 30%. E aqui eu não quero me eximir querendo ser bonzinho, não, por cobrar 5%, mas essa era a tradição no segmento. Antes se pagava propina? Pagava-se propina, isso medido pelo Arthur, nos governos anteriores. Governos estaduais. E aí, falei com o Sérgio Cortes, olha, vou ficar com 3%, você fica com 2%. Esse meu erro de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né, isso é um vício. Né? E o Sérgio Cortes se sentiu muito à vontade para então me introduzir o Miguel Skin. Ele se sentiu muito à vontade para dizer, olha, o meu parceiro no Instituto Nacional de Traumatortopedia é o Miguel Skin. É com ele que eu faço todos os negócios. Bom, parceiro, negócio, tem algum propina. Ilícito? Ilícito, totalmente ilícito. Propina. E é com quem eu também viajo muito. Eles tinham um gosto por jogos, por Las Vegas, foram, 30, 40 vezes juntos a Las Vegas, adoravam jogar, etc. Ele me contou lá um pouco do Miguel e falou, o Miguel é um grande importador, ele importou muito para o Inter, ele vai cuidar disso para a gente aqui. Como nós vinhamos, não é? Eu até anunciei a calamidade que era de fato na saúde, e pela gestão, a maneira como nós conduzimos, nós ampliamos os gastos de saúde, conseguimos tirar de dentro da fraude contábil que era a saúde. Até então a imprensa criticava muito o fato de você ter incluído como gasto de saúde restaurante popular, incluído como gasto de saúde água, esgoto, e tudo isso foi excluído como era uma exigência do Tribunal de Contas e da sociedade e dos profissionais de saúde. A nossa gestão melhorou, ampliou os investimentos, nós fizemos muitos investimentos. O Carlos Miranda, na delação dele, fala desses valores que são apontados no processo. Ele, com muita razão, fala que ele não reconhece esses valores todos. Eu me lembro bem, lá quando o Sérgio Cortes foi preso, por determinação de Vossa Excelência, da primeira vez, me lembro bem que quando saíram os números, que são esses números que estão aqui, o Carlos Miranda ficou muito indignado, comentou comigo, nossa, imagina se nós recebemos isso aí. Então, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas eu posso dizer que eu tenha recebido 30% ou 40% desses valores que estão aqui, desses 16 milhões. O rigor não faz muita diferença. Exatamente. Só quero dizer, só para ser muito verdadeiro e justo e exato. Entretanto, além da Secretaria de Saúde, eu tomei uma decisão
Quer dizer, então nós tomamos uma decisão de revigorar os hospitais já existentes e fazer novos hospitais. E reequipá-los. Por exemplo, quando nós chegamos lá no estado, tinha um tomógrafo funcionando. Então eu resolvi comprar tomógrafos móveis, ressonância magnética móvel, criamos carretas. E a coisa era tão explícita, por exemplo, o Sérgio Costa me disse, olha, eu fui aos Estados Unidos com o Miguel, olhei lá o carreta de tomógrafo móvel, tá, vamos fazer uma coisa muito boa aqui no Rio. Então era muito explícito. Tá, vamos pegar o tomógrafo móvel, o Miguel foi ver lá comigo, e aí fizemos um mamógrafo móvel, uma carreta de mamografia móvel, 2 carretas de tomografia móvel e uma carreta de ressonância magnética móvel. Pegamos, por exemplo, o Adão Pereira Nunes, que não tinha nada, fizemos lá um grande centro de imagem, fizemos o Rio Imagem, e aí até tentou-se fazer uma conciliação de interesses entre Arthur Soares e Miguel. Se eu não me engano, eles chegaram a ser sócios. Ser sócios, se eu não me engano, no Hospital da Mulher, em algumas... no Rio Imagem. Esses 2 prestadores de serviço, eles dividiam os serviços na área da saúde, é isso? Não, serviços Arthur Soares. Importação de tudo que é equipamento, Miguel Skin. Ok, agora essa divisão era já um acordo, um combinado dirigido para essas empresas e pessoas? Excelência, totalmente combinado. No caso do Arthur Soares, não, em termos de combinado de licitação, porque já tinha havido a licitação. A única licitação combinada do Arthur foi para, se eu não me engano, a única que ele ganhou na gestão da saúde, foi a gestão da logística, da central de logística do Estado, onde eram guardados os estoques. Como a empresa. Como ele passou a pagar 5%. Pagando 5%. E como disse o César Romero, eu li totalmente para vir aqui preparado, junto com o meu advogado, eu li isso, pude ler também na cela. O César Romero diz, até para uma pergunta do Ministério Público Federal, que eu não sei qual foi o procurador que fez, quer dizer que o Sérgio Cabral era, digamos, ludibriado pelo Sérgio Cortes e pelo Miguel Skin. E ele disse, sem dúvida, porque na verdade havia um acerto de um percentual e na verdade eles tinham um combinado maior. E mais, Excelência, o que eu quero trazer de novidade para cá é que a Secretaria de Saúde não era a Secretaria de Saúde, era a Secretaria de Saúde e Defesa Civil. Portanto, tinha Corpo de Bombeiros também. E nós pegamos o Corpo de Bombeiros completamente sucateado. Quando eu fiz o convite para o Sérgio Cortes, ele até vibrou muito. Disse, olha, eu fui médico bombeiro, isso é muito bom, tem uma sinergia muito boa. De 2007 até meados de 2011, até a crise dos bombeiros, aquela crise que houve a invasão dentro do quartel, junho de 2011, então de janeiro de 2007 a junho de 2011, era uma gestão de comando do Sérgio Cortes, secretário de Saúde e Defesa Civil. E nós usamos o Funesbom para reequipar os bombeiros. Então compramos viaturas novas, caminhões novos, equipamento de resgate de defesa civil, tudo que está aí até hoje. E tudo foi coordenado pelo senhor Miguel Skin. Todas as compras eram desde qualquer coisa, equipamentos para leitos hospitalares com UTI cardiovascular. Era o senhor Miguel Skin que coordenava. Bom, os preços eram preços, essa é a argumentação que eu vi que foi feita aqui até no reinterrogatório. Eram preços que não fugiam da média nacional e internacional. Excelência, se nós não tivéssemos feito o acordo, pagaria-se menos. Se nós pagamos 100, podíamos ter pago 90. Podíamos ter pago 95, podíamos ter pago 85, poderia ter concorrência. Todas de Miguel Skin, do Funesbom, da Secretaria, das obras da Secretaria de Saúde, tudo isso teve propina, aqueles contratos de Miguel Skin. Teve propina. Teve propina. Teve acerto de propina. Qual era o percentual que lhe cabia dessa parte que vinha do Miguel Skin, desse outro esquema? Começou 5%, 3% e 2%, e depois passou a 2,5% e 2,5%. Mas como disse o César Romero, eu só soube disso, havia mais um sobrepreço de 5%, mais um benefício que eles tinham lá. Essa parte não vinha para Não vinha nada para mim. Por isso que quando eu vejo o depoimento do Vivaldo, que trabalhava para o Renato Chebar, o depoimento do Bezerra,
e o depoimento do Carlos Miranda, fica muito claro que a frequência com que eles foram receber dinheiro, seja do Gustavo Stelita, aliás, era do Gustavo Stelita, ou do César Romero. César Romero faz questão até de dizer que muitas vezes não tinha dinheiro, porque batia custo com receita com receita, e não saía dinheiro dali. Por quê? Porque o César dizia, não, nós recebemos daqui do Miguel Skin, vocês receberam aí do Arthur Soares, então não tem dinheiro. Não é? Depois que o César Romero saiu, passou a ser o Stelita. Mas eu não tenho dúvida que, digamos assim, nem 20% a 30% do valor do esquema Miguel Skin e suas empresas laranjas, ou que ele usava para fazer as vitórias nas concorrências, eu não vi esse valor. Tá. O senhor falou sobre... Mas participei da propina, sim. O senhor falou sobre Arthur Soares, né? Um grande fornecedor, um dos maiores, Exato. Um bom relacionamento que o senhor tinha com ele e tudo mais. O senhor possui dinheiro com o Arthur Soares? Não. Alguma empresa que está no nome dele, Não. que pertence? Não. O senhor possui dinheiro, ou valores, ou ativos com qualquer outra pessoa, Não, guardado em senhor. qualquer outro lugar? Não, senhor. Não? Com ninguém. Não, senhor. Mas quero dizer ao senhor que é verdade o fato de que o dinheiro dos irmãos Chebar era meu dinheiro, sim. Essa era a próxima pergunta. Esse era meu valor, era meu dinheiro, cento e sim. poucos milhões de dólares. Era meu dinheiro, sim. Naquela proporção, um pedaço do Carlos Miranda? Na verdade, era todo meu. Havia uma promessa para o Carlos Miranda. Para o senhor Wilson Carlos não tinha nada. Tinha uma promessa para o Carlos Miranda que ele não usufruiu. Eu vi que o Carlos Miranda, num depoimento, ele faz discriminação de contas. Isso não procede. Isso efetivamente não procede. Eu diria que 90% do que o Carlos Miranda disse é verdade. Ele pode até se equivocar em algumas coisas, mas em relação a isso, que ele tenta discriminar contas, não havia discriminação, era tudo com o Renato Chebar. Talvez estivesse falando da expectativa de que ele coubesse. Não tinha mesmo. Os 100% eram meus e eu tinha uma promessa para o Carlos Miranda. E o Carlos Miranda fez usufruto muito pequeno desse recurso, como o senhor sabe, ele está no processo, no pagamento aos meus sobrinhos lá de um estudo que foi feito nos Estados Unidos, mas uma coisa muito pequena. Tá. Nós estamos falando aqui, nesse processo, como em vários outros, porque sempre surge um personagem diferente, só foi condenado, salvo engano, a Carpute já foi confirmada a condenação por organização criminosa também. Né? Então, assim, há dois pronunciamentos jurisdicionais afirmando que o senhor participava de uma organização criminosa. Você pode explicar para a gente como seria essa organização? Quem fazia o quê? Porque o Carlos Miranda já apresentou aqui o retrato do que ele achava que seria a organização, mas, se for possível, eu gostaria de saber do senhor quem era que dava a última palavra, quem eram os principais nomes disso, quem lhe dava suporte ou tranquilidade, por exemplo, o senhor disse no início, a certeza de que vai dar tudo certo. De onde vinha essa segurança? O senhor tinha algum tipo de proteção? Como é que vinha? Excelência, o processo político ele corria junto com a formação do grupo, não é? Em que você tem as pessoas que cuidam da sua vida pessoal, né? As pessoas que cuidam da sua vida política e as pessoas que cuidam da sua vida jurídico-administrativa. E você vai colocando elementos e peças com o decorrer do seu êxito político. Né? Então, presidência da Assembleia era uma estrutura, no Senado Federal essa estrutura se dilui e diminui, pela própria natureza da estrutura do Senado, ela se dilui, né? Não se compara em termos de estrutura, um mandato de um senador com a estrutura de uma presidência da LERJ, que é muito maior. E depois ela retorna no Executivo Fluminense, onde você tem uma outra estrutura possível e você começa a ter negociações com pessoas que você percebe que tem possibilidade para conversar. Por que eu faço questão de dizer isso?
O Sérgio Cortes era uma pessoa que desde o início se colocou aberta, já insinuando na transição na Fundação Getúlio Vargas. Falando de restaurantes no exterior, falando de viagens, falando de... Eu percebi ali que ele tinha... Agora, vou te citar, por exemplo, o professor Nelson Maculan, da Educação, ex-reitor da UFRJ, professor do MIT. Eu nunca tive nenhuma conversa com o professor Nelson Maculan, meu secretário de Educação, nem com o senhor Wilson Risolia, que hoje é o diretor da Fundação Roberto Marinho, diretor-geral da Fundação Roberto Marinho, foi meu secretário de Educação durante 4 anos. Eu nunca tive ambiente com ele. Ou com o senhor Joaquim Levy, que preside hoje o BNDES e foi meu secretário de Fazenda, ou com o senhor Renato Vilela, que preside hoje a FUNCEF, nomeado agora pelo presidente atual, e que foi meu secretário de Fazenda. Pessoas que exerceram funções eminentemente técnicas. Agora tinha o Regis Fischner, que dava todo o caráter jurídico-administrativo, já o Wilson Carlos cuidava da parte política, né, essencialmente política. Parte política, nós estamos falando então da organização criminosa, estamos falando de acertos de propina? Estamos falando de acertos e digo o seguinte, por isso eu quero fazer reparações, e falo isso com muita clareza. Né, uma coisa, o senhor Regis Fischner era um homem rico hoje. O escritório dele ganhou muito dinheiro durante os meus governos. Não é o caso do Wilson Carlos. Ou o caso do Carlos Miranda mesmo, que eu tinha uma promessa de dar 7 milhões de dólares. Mas não era um homem rico. Tinha uma boa vida, tinha um sítio. Isso nem o Wilson Carlos, isso ele tinha. Talvez seja claro, não sei, mas no caso do escritório de advocacia Regis Fischner, se não me falha a memória, ele ficou afastado do escritório ao tempo em que trabalhou no governo, e acho que a família, o irmão, o parente, tocava o escritório. Exato. Não era ele, o advogado, que tocava o escritório. Diretamente não. Indiretamente sim. Indiretamente sim, eu pude até já esclarecer algumas coisas sobre esse assunto. Não sei. Bom, enfim, se o MP quiser, depois pode perguntar ao advogado. Tá, então, o senhor me afirma então que Regis Fischner era uma peça importante da organização criminosa, responsável por a questão jurídica. Por uma série de arcabouços jurídicos. Sim. Mas, veja, é um advogado atuando na produção de documento jurídico ou participava do acordo de propina? Recebia propina e se beneficiava pelo seu escritório. Sabia que aquilo era propina. Sabia que isso era propina, recebia propina. Recebia mais e o dinheiro voltava. Assim como o Sérgio Cortes recebeu propina, o senhor Regis Fischner recebeu propina. O escritório de advocacia, ou ele à frente, ou algum parente, realizou algum tipo de contrato fictício para receber dinheiro ilícito? Ou não? Existem algumas questões que a gente preferia tudo bem, não responder. Vamos seguir. Sim, mas não tem a ver com esse processo. Perfeito. Seguimos então a questão do Regis Fischner. Quem mais? Vamos falar de Wilson Carlos. O Pezão, que era o vice-governador, que recebia propina também. O Pezão recebia como vice-governador e como secretário de obras. De discussões de pagamento de propina. O Pezão era o secretário de obras. Na época, né? Secretário de obras. Vice-governador e secretário de obras. E trouxe para trabalhar com ele o Hudson Braga, que, digamos, era o braço operacional dele. Então eu posso confirmar aqui que existia aquele 1% de oxigênio mesmo. De oxigênio. Existia. Aquilo não foi inventado pelo Wilson Carlos, é mentira de quem disse. Aquilo foi uma criação do Hudson Braga a pedido a mim, feito por ele e pelo Pezão, dizendo, olha, a turma lá está reclamando. Por quê? Como eu disse ao senhor, o nosso governo ampliou. Só um exemplo, nós chegamos no governo, eram 27 bilhões de reais de orçamento. Eu deixei o governo, tinham 90 bilhões de reais de orçamento. Então o Estado não tinha capacidade de pegar empréstimo. Você só pode pegar empréstimo a partir de uma linha em que o seu endividamento permite que você pegue. A partir de 2008 nós pegamos. Então o Estado ampliou muito a sua capacidade de investimento. E o Pezão disse, olha, a turma daqui da Secretaria de Obras está reclamando, está pedindo um dinheiro. O Hudson vai administrar esse 1%. Então, foi administrado. O do Pezão eu mandava entregar para ele, ou pelo Carlos Miranda, ou pelo Serjão, que eram pessoas mais próximas para não criar constrangimento. Eram cerca de 150 mil reais por mês.
Eles eram remunerados pela organização? Eram remunerados pela organização criminal. O Regis também recebia uma remuneração mensal que variava de 100 a 150 mil reais, mas recebia prêmios também. O Eduardo Paes, por exemplo, como meu secretário de Esporte e Lazer, ele, as obras do Maracanã na primeira fase dos Jogos Pan-Americanos, que vocês até observam em algum processo já passado, de fato havia uma propina, que eram obras já contratadas do governo anterior que eu assumi que estavam muito atrasadas. O Eduardo Paes jamais recebeu nenhum tipo de benefício. Entretanto, na campanha dele, de 2008, por exemplo, o senhor Miguel Skin deu dinheiro para a campanha dele. Deu mais de R$1 milhão para a campanha dele. O Arthur Soares, que havia sido o maior contribuinte da minha campanha em 2006, com cerca de 5, 6 milhões de reais, ele deu para a campanha do Eduardo Paes, se não me falha a memória, alguma coisa em torno de 3 a 4 milhões de reais. E depois até reclamou muito porque serviços não foram dados para ele. Ele acabou até depois ganhando aquele centro depois que o Eduardo inaugurou, aquele centro de controle de tráfego que tem, que as emissoras vão até lá fazer todo dia, enfim, que faz o controle do comando do Rio, né, centro de... E aí ele acabou ganhando aquela licitação. Essa licitação foi então, a partir de uma reclamação por não ter sido... Por não ter sido aquinhoado, por ter ajudado muito. Tá, o Sérgio Cortes indicou... Isso é importante para mim, só para me explicar um pouquinho melhor. Então, ele colaborou com a campanha, ponto. Ponto. Mas esperava receber algum contrato. Recebi, esperava. Então, eu quero aquilo voltar... que o senhor insistia comigo, o senhor insistia comigo e eu teimava em negar a discussão. 2 anos a gente fala sobre e eu isso. peço desculpas porque eu menti. 2 anos eu vou perguntando isso e o senhor vai falando. É verdade. Não é que eu não acredite, veja bem, cada processo tem a sua vida. Não, o senhor tem razão, o senhor tem razão. Nos que eu já decidi, eu não acreditei. Né? Mas sem dúvida. Continua discutindo. Mas eu queria voltar a esse tema. Então, o senhor acabou de falar, por exemplo, nós temos outros relatos aqui de alguém que recebeu, sei lá, tantos, 30 milhões de uma construtora, mas isso foi para a campanha eleitoral. Isso é um tema importante. Não, houve muita campanha eleitoral, por isso que eu disse para o senhor. Mas quem dá 30 milhões para uma campanha eleitoral? Está esperando o retorno. Ele não está acreditando puramente naquele candidato? Com certeza. Que ele vai mudar o país, o Estado? Doutor Marcelo, raríssimos os empresários que deram dinheiro em campanhas eleitorais que não esperavam resultado. Se o senhor incluir prestadores de serviços, lato sensu, desde o Miguel Skin, que importa, né? Importa aparecendo ou não aparecendo, por terceiros, ou Arthur Soares, que presta serviços diretos, até empresários que fazem obras, que constroem, todos esperam um retorno. E era assim no Brasil, e eu não quero me eximir da responsabilidade. Quando eu falo Brasil, não é para me tirar é uma espécie de toma lá da cá e de, digamos, uma ética de compromisso com você. Você me permite chamar? Você me ajudou, eu vou te ajudar. Né? Não tem nada formalizado. Não tem nada formalizado, mas está implícito. Puxa, você... Tanto que nesse caso que o senhor me falou do Eduardo Paes, ele recebeu um dinheiro, 3 milhões, parece, do Arthur Soares, e recebeu do Miguel Skin também. E reclamou que não tinha recebido. O Arthur Soares reclamou que não tinha sido aquinhoado com serviços da prefeitura. Depois foi. No caso do Eduardo, um mote muito forte da campanha dele eleitoral em 2008, mérito até do nosso trabalho, eram as UPAs 24 horas. As UPAs 24 horas estavam fazendo um grande sucesso. Nós fizemos muitas UPAs 24 horas na cidade o Eduardo Paes, ao final, pediu ao Sérgio Cortes que indicasse o secretário de saúde da prefeitura, o Hans Domen. Havia, por exemplo, um amigo do Sérgio, de nome Eduardo Cruz, que eu conhecia por conta de uma empresa de biotecnologia chamada Bioprax,
em que você guarda o umbigo do seu neném para eventuais necessidades futuras. Eu visitei esse laboratório de tecnologia no Fundão. Eu não tinha a menor ideia que ele era prestador de serviços. E o Sérgio Cortes tentou me aproximar dele, como tentou me aproximar do Miguel Skin. O Miguel Skin comprou um terreno em Porto Belo, o Sérgio Cortes alugou casa no Porto Belo, depois fez casa com o Benedito Júnior da Odebrecht, aí eles têm uma parceria deles, do Benedito Júnior com o Sérgio Cortes, e ele tentou me levar o Eduardo Cruz. Esse eu não quis, eu não tinha nenhuma relação com ele. E ele não prestou serviço no Estado, mas na Prefeitura ele prestou serviço da ordem de mais de 400 milhões de reais ano. Esse Eduardo Cruz. Eduardo Cruz. Do Iabas. E você sabe se ele pagou algum tipo de benefício? Não sei afirmar. Não tem informação, ok. Bom, então voltando à questão aquela conversa de que só colaborou com a campanha, isso não é bem verdade. Sempre há uma expectativa. Eu disse uma coisa para o senhor que é absolutamente verdadeira. Até citei algumas empresas. Empresas que colaboraram e que nunca me bateram na porta para pedir nada. Não é? Nenhum tipo de pedido objetivo. Quer dizer, foram me visitar como outras empresas foram me visitar a título de solicitação de alguma coisa institucional da empresa, mas nada no sentido de qualquer tipo de propina ou benefício em detrimento de outros competidores. Houve empresas assim, mas empresas que não eram diretamente prestadoras de serviço ao Estado. Prestando serviço ao Estado, Excelência, via de regra, eu estou preso, né? Mas estou acompanhando aí o noticiário e leio os jornais. É mais ou menos como o Dick Cheney, a Halliburton e a vice-presidência do George Bush. Quer dizer, o governo americano entrou no Iraque e a Halliburton entrou junto. É o toma lá da cá. É o toma lá da cá. Muito bem. Não sei se eu tenho condição de explicar isso, eu chegou a discutir isso à época. Mas uma curiosidade que eu tenho. Por que a opção? Por que a opção por afirmar que, ao invés de ser propina, corrupção, como aparentemente o senhor está dizendo que seria um caixa 2 eleitoral? Por quê? Dói muito. Hoje já não me dói mais. E por isso eu venho aqui. Espiritualmente eu estou bem para falar isso. Mas dói muito. Alguém que tem uma carreira política reconhecida pela população, e é uma dor muito profunda. Chegar aqui e dizer que roubou. Eu roubei. Dói muito. Tá certo. Bom, nós falamos, eu estou querendo falar desse que a gente chamou de organização criminosa, falamos do Rez, do Carlos Miranda, do Serjão, mencionou o ex-governador Pezão e também o Hudson Braga. Aí o senhor falou de Eduardo Paes. Ele estava junto nesses acordos? Não, o Eduardo Paes era um outro tratamento. O Eduardo Paes, ele era meu secretário de Esporte e Lazer. Eu o lancei prefeito em 2008, ele se elegeu. Eu nunca pedi nenhum favor a ele na prefeitura, ele também nunca pediu nenhum favor para mim no Estado. Eu ajudei, foi no Caixa 2, praticamente ajudei sozinho. Tinha uma questão minha, pessoal, que era todo o dinheiro que eu pegava com algum empresário, pedia para a campanha dele, eu fazia questão que o Pedro Paulo estivesse junto, que o Pedro Paulo é que pegasse o dinheiro ou acertasse com, então chegava para o Arthur Soares e falava, olha, quero contar com você na campanha do Eduardo Paes. Foi uma campanha muito dura, né? Ele ganhou por menos de 1% do Gabeira. Não, passava o contato para o Pedro Paulo. Ok. O Wilson Carlos, você já mencionou, dos contatos políticos. O Wilson Carlos era contato político, financeiramente, que eu tratava. Eu nunca botei o Wilson Carlos para tratar com... Quem tratava com o Arthur Soares era eu. Quem tratava com a Odebrecht era eu, com o Marcelo Odebrecht e com o Benedito Júnior.
Quem tratava com a Andrade Gutierrez era eu com o Sérgio Andrade. Quem tratava com a Carioca Engenharia, com o Ricardo Bacoiser, pai e filho, era eu. Com o Queiroz Galvão, com o Ricardo Galvão, até porque todos eles já me conheciam. Então era um trato meu com ele, meu com o proprietário. Tá. Nós temos também os... não estou falando aqui do Serjão, tem o Miranda também. O Sérgio é um amigo de infância. O Luiz Bezerra. Bezerra e Sérgio eram meus amigos de infância. Que mais faziam entrega. Que faziam mais a entrega. Tá. Vou lhe perguntar, mas o senhor obviamente não é obrigado a responder. A sua esposa, Adriana Anselmo, foi condenada, juntamente com o senhor, também por organização criminosa. Ela é descrita no processo, se não me confunda aqui de alguma forma, como alguém importante na confecção de contratos jurídicos, de alguns contratos que o escritório dela tinha com prestadores, com concessionárias, né, do Estado, algumas empresas grandes, enfim. Era feito, vinha algum tipo de pagamento, propina, vantagem devida também através do escritório da sua... Não, excelência, eu prejudiquei muito a minha mulher, inclusive por não ter tido a sensatez de ouvir o senhor na primeira audiência, quando o senhor falou para mim, é a sua oportunidade de falar. A minha mulher foi muito prejudicada por mim. Eu posso citar aqui duas pessoas públicas que foram clientes da minha mulher e podem dar o testemunho da eficiência dela. A Xuxa e o João Roberto Marinho. A Xuxa e o João Roberto Marinho foram clientes da Adriana. A Adriana tinha um escritório dela e eu contaminei esse escritório quando eu pedi o repasse de Caixa 2, que ela não sabia, para o dono da Rica. Eu contaminei. No caso do Ike Batista, por exemplo... Foi usado. Porque eu pedi ao Alexandre da Rica que a procurasse. Ela insistiu comigo e questionou por que estava sendo utilizado. Você mentiu para ela, enganou a sua esposa? Enganei mesmo. Eu pedia para o Carlos Miranda, o Carlos Miranda sabe disso. O Carlos Miranda não dava satisfação a ela sobre isso. O que eu não a enganei, ela via sim o dinheiro quando eu pagava as contas, e eu pedia a ela para pagar contas para mim, e eu pagava contas em dinheiro. Eu pagava. Mas eu enganei. Enganei e a prejudiquei. E ela entrou como orcrinho de uma maneira assim que me dói muito o coração. O senhor ia falar do senhor Ike Batista? Exatamente. O senhor Ike Batista, ele comigo nunca teve toma lá da cá. Ao contrário do que teve com o escritório do Dr. Regis, de acompanhamentos e interesses, que é um outro assunto. Mas, em relação à Adriana, o contrato dela, totalmente fora. Eu até me lembro dela comentando comigo, olha, Sérgio, teu amigo vai levar um susto com o nosso parecer. O nosso parecer é contrário ao negócio dele, que é o negócio da Rex Imobiliária. Isso não para em pé, e não parou mesmo. Não para em pé isso. Né? Porque o presidente do Banco Modal, que a chamou para trabalhar junto, era um ex-estagiário do escritório dela, filho de um cliente deles, um médico. E aí pediu para o Bebeto, se eu não me engano, eu não conheço, não sei quem é. E eu sei que ele é o executivo lá do Banco Modal, e contratou eles. Não tinha nada a ver comigo, eu soube depois desse assunto. Até porque, para quem me dá 16 milhões de dólares, como o Ike me deu para a campanha eleitoral, não precisava desse contrato que foi feito com o Shebar lá fora e tal, pela tal mina do Ike, não precisava de R$1 milhão aqui. O Ike era uma pessoa que eu ligava e pedia, doutora Rosa Célia, 30 milhões para ela, e ele dava. 10 milhões para a campanha dos Jogos Olímpicos, tudo é verdade. Por que ele deu 16 milhões de dólares para o senhor, então, para a campanha? Para a campanha. Ele me deu 500 mil... Para a campanha ou para a campanha depois eu quero alguma coisa em troca? Não pediu nada em troca, mas certamente eu posso dizer para o senhor que eu não usei na campanha e guardei lá na minha conta no exterior. Estava guardado. Veio junto nesses 100 milhões de dólares repatriados. Ele não foi beneficiado em Porto do Açu? Não, no Porto do Açu houve o seguinte. No Porto do Açu, o senhor quer que eu explique? Se puder. Claro. O Porto do Açu, houve uma decisão radical da área ambiental, tomada pelo MINC e pela Marilene Ramos. Eles quase que desapropriaram 100% da área do Ike. 90% da área nobre do Ike foi desapropriada.
por conta de uma mata, de uma razão ecológica lá. E aí o que nós fizemos com o Ike? Nós fizemos o seguinte, nós fizemos com o Ike o que fizemos com diversas companhias no estado inteiro para atraí-las para o estado, de maneira absolutamente à vera e seriamente. A Codin, a Companhia de Desenvolvimento Industrial, ela compra a área pelo valor, desapropria a área, paga ao indenizado e o interessado compra da Codin aquela área. O que acontecia aqui nesse caso específico, e pode convocar as autoridades ambientais, o escritório do Regis Fischner tinha todo o interesse. Então o Regis fazia uma espécie de curadoria no acompanhamento desse processo. Então houve, de maneira diferente do habitual, por exemplo, se o senhor pegar a vinda da Nissan para o Rio, a vinda da Land Rover para o Rio, as fábricas da Michelin, não tem esse interesse, não tem registrada a presença do senhor Regis Fischner participando de diversas reuniões com a área ambiental ou de desenvolvimento econômico, que era a Codin. No caso do Ike, sim. No caso da CSA, sim. Havia algumas empresas em que o escritório do Regis Fischner tinha um interesse específico. Aquelas anotações das agendas do Bezerra, agendas que o senhor criticou duramente aqui, as anotações as agendas do Bezerra, vendo que recebeu tanto de xerife, pegou de xerife, levou para tal lugar. Isso pode estar bagunçado, a gente até brincou na época, mas aquilo está certinho? Não está certinho. Aquilo digamos, verdadeiro em parte e verossímil em parte, por se tratar do Bezerra. Mas não era muito organizado. Não, e repetia. Tinha repetições de coisas. Não é que se você botasse o que corretamente o senhor entendia e o próprio Ministério Público, 5 vezes 10, 50. Agora, não é isso. É que ele fazia, tinha lá os e-mails, a lógica dele, mas quando ele põe alemão, era o Regis. E os outros? Xerife, por exemplo? Xerife era o Gustavo Stelita, que eu não conhecia, né? Eu conheci na prisão o Gustavo Stelita. Eu conhecia o Skin. É o Silver ou Tex Wheeler. O senhor? Silver. Conhece esse nome? Não. Tex Wheeler. Não. Nós tratamos de uma doação eleitoral de 2 milhões de reais para quem vive. Aquilo foi propina ou não foi doação eleitoral? O senhor está se referindo a que processo? Se não me engano, Calicut. Aquilo foi doação, porque a Andrade Gutierrez, ela, na verdade, tenho certeza, todas as empreiteiras, ao fazerem a delação, elas subestimaram o valor de campanha e superestimaram o valor em propina. Eu posso dizer para o senhor que a campanha do Pezão, em 2014, custou 400 milhões de reais. E quanto foi contabilizado? 70 milhões. Então, as empreiteiras, elas tenderam nas suas delações a superestimar o valor pago em propina e a subestimar o valor pago em campanha. E que se misturavam. No meu caso, como governador, havia inclusive essa promiscuidade entre o dinheiro da propina e o dinheiro da campanha. Muitas vezes tentava-se abater aquele dinheiro de campanha para o dinheiro da propina. O próprio Arthur Soares, ele pagou propina de 2007 a 2010. Em 2011, o Cortes, eles tentavam fazer uma associação entre Skin e Arthur Soares,
que não foi muito bem sucedida, um falava mal do outro. E o Arthur Soares reclamava, em nome do setor de prestação de serviço, que não tinha reajustes. E que com isso deixaria de pagar qualquer tipo de ajuda. E deixou. Né? O Arthur Soares ainda teve algum tipo de benefício numa operação que prometeu entregar propina com o senhor Antônio Werneck, presidente da fundação que fica em Niterói, da fundação ligada à Secretaria de Saúde, que produz medicamentos, e que ela serve isso no Brasil inteiro. Isso é um escândalo. Vital Brasil. Se o senhor pode perceber, o senhor pode verificar que há, inclusive, em todas as fundações, eu não estou afirmando, não posso falar de Fundação Manguinhos ou de Fundação Butantan, não posso falar de outros que eu não conheço o caso, mas que há uma tendência a essas fundações serem barrigas de aluguel de multinacionais e empresas nacionais para a produção de medicamentos, eu não tenho a menor dúvida. Se abrir essa caixa preta no Brasil, vai se verificar isso. Propina por doação eleitoral. Como assim? É propina, só que está precisando de caixa por dentro na eleição. Então a gente abaixa o nível abaixa o nível da propina. Entendi. E entra com o recibo eleitoral. Entendi. Comum? Não. Já fez isso? Já fizemos isso. Mas não é uma coisa comum. Não é. Mas eventualmente é uma necessidade. Bota aqui como dinheiro, como de campanha, mas é uma propina. Mas dificilmente. Porque quanto mais. No caso dos 2 milhões lá do recibo do PMDB, não. Porque no meu caso, como eu tinha sempre uma expectativa de vitória boa, eu não tinha dificuldade na captação de recursos. Então, pelo contrário, muitas vezes o doador dizia, olha, eu vou te dar 2 milhões por dentro, mas vou te dar mais 5 milhões por fora. Não conta com esse dinheiro vou te dar 2 por dentro e 2 por fora. Vou te dar 500 por dentro e 500 por fora. Ou, o caso do Fernando Cavendish. O Fernando Cavendish não queria ouvir falar em dinheiro de campanha formal. E nunca deu. Se eu pegar todas as minhas prestações de conta, eu sou amigo dele desde meados de 2000. Era amigo dele desde meados de 2000. Ele nunca quis. Eu até insistia com ele, Fernando, fica tão ridículo você, em 2010, você não vai me ajudar financeiramente na campanha? Não quero. Então esse é um caso concreto. Ele nunca fez questão de pagar. Né? Inclusive, havia um domínio sobre o INTO muito forte do Sérgio Cortes. E a amizade dele, por exemplo, com o Benedito Júnior, eles estavam trabalhando para que a Odebrecht ganhasse a obra do INTO. Estava tudo montado para isso. O Fernando Cavendish foi lá e ganhou a obra, jogando água no chope do Cortes com o Benedito Júnior da Odebrecht. Eu me lembro que isso causou grande irritação à época. Bom, ele tem alguma pergunta? Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. Bom, senhor Sérgio, o senhor mencionou aqui que conheceu o Cortes já com mais proximidade na campanha de 2006. Isso. Que o senhor veio a vencer e depois o nomeou como seu secretário de saúde. E Defesa Civil. E Defesa Civil, na época, era uma coisa só, né? Isso. Naquela ocasião, o senhor mencionou também que o senhor apresentou o Sérgio Cortes ao rei Arthur, dizendo que já havia contratos que deveriam ser mantidos e que gerariam pagamento de propina. Exato. Nessa ocasião, o Sérgio Cortes ainda não tinha sido nomeado. Não. Deixa eu ter uma ideia, nós fomos a Nova York. Antes da minha posse, eu levei o Cortes, como se já fosse um amigo íntimo, junto com Arthur Soares e Fernando Cavendish, meus 2 principais parceiros. O Cortes rapidamente entrou na minha intimidade. Rapidamente ele alugou uma casa em Mangaratiba, rapidamente a mulher dele se tornou amiga da minha mulher, ele com muita capacidade de relacionamento se tornou íntimo, nós viajamos juntos para Nova York. Isso foi antes da posse. E ali em Nova York eu disse, olha, eu tenho interesse que você atenda o Arthur Soares. Ele falou, quando eu voltar eu quero te apresentar um querido amigo que é o meu parceiro no INTO, que é o Miguel Schim. Então, seria correto afirmar que o senhor nomeou o Sérgio Cortes com a premissa de que ele acataria os acertos ou já existentes ou vindouros do governo?
Ele seria um aliado no esquema É uma boa pergunta. Não. E sim. Quando eu o convidei, não tinha a menor ideia. Eu convidei, ele estava indo para uma feira na Alemanha, inclusive com o Miguel Skin, para ver coisas de importação, de produtos, que eles iam sempre. E isso eu vim a saber depois. E eu disse a ele, mandei um helicóptero buscá-lo, vem até Mangaratiba, isso era novembro, e que eu quero conversar com você pessoalmente. Ele foi à minha casa em Mangaratiba e ali nós conversamos. Olha, eu queria te convidar para ser meu secretário, são 40 secretarias, eu vou diminuir para 18 secretarias, vou juntar saúde com defesa civil. Ele disse, muito bom, porque eu fui médico bombeiro, eu acho que isso tem uma sinergia muito boa, porque o Rio de Janeiro é o único estado do Brasil, a única capital do Brasil em que o SAMU é de responsabilidade do Estado, do Corpo de Bombeiros. Todos os SAMUs das capitais é de responsabilidade das prefeituras. Então vai ser muito bom, vai ter uma sinergia muito boa. E ali não teve nenhum início de conversa sobre isso. Aí quando eu o anunciei na Fundação Getúlio Vargas, depois eu o convidei para um bate-papo, né, na adrenalina da coletiva e tal, nós fomos para uma sala. E ele começou a falar de restaurantes, Nova York, não sei o quê. Aí eu falei, você não quer ir comigo? Estou indo agora. E aí que surgiu, e eu senti que ele era uma pessoa inclinada a se falar de propina com tranquilidade. Certo. O senhor mencionou que ele apresentou o senhor a Miguel Skin logo no início, pois ele já era amigo do Miguel Skin, já tinha trabalhado com o Miguel Skin no INTO. Totalmente, o Miguel Skin já era o dono do INTO em termos de importações, de equipamento, direto ou indiretamente. Nada passava no INTO sem o Miguel Skin. Certo, e isso foi confidenciado ao senhor pelo Sérgio Cortes? Pelo Sérgio Cortes, eu mesmo vi como isso funcionava. E depois, por exemplo, nós fizemos um belíssimo trabalho, é aquilo que eu digo, doutor Felipe, a gente foi no preço, não podia ser menor. Eu vou dar um exemplo de um caso bonito, mas que tem esse sinão da propina. Havia um hospital inacabado em Paraíba do Sul. Inacabado, demagogicamente feito por governos anteriores, inacabado. Prefeitura, governo do Estado. Nós fizemos o hospital Dona Lindu, até homenageando a mãe do presidente Lula. E fizemos, o Cortes falou, governador, vamos fazer um hospital de traumatortopedia. Porque o interior precisava mesmo. E de fato salvou muitas vidas com o que havia de melhores equipamentos. Tudo importado por quem? Pelo Miguel Skin. E havia inclusive um cunhado do Cortes, o Snar, que é casado com a mulher dele, casado com a irmã da mulher dele, que era uma pessoa que coordenava lá o hospital, também vinculado a todo esse esquema ligado a Miguel Skin. Certo, mas então o Cortes já havia mencionado, quando do convite ou quando dessa reunião, esse encontro, essa viagem a Nova York, o Cortes já havia mencionado sobre o esquema ilícito do Miguel Skin no INTO. Claro, dizendo inclusive que ia a caçadas com o Miguel Skin no Uruguai, gostava de passear já tinha ido dezenas de vezes a Las Vegas com o Miguel Skin, e que o Miguel Skin era uma pessoa de alta confiança. E aí ele me levou o Miguel Skin a Mangaratiba. Talvez o Miguel Skin tenha ido, ao contrário do Cortes, que frequentava todo final de semana, talvez o Miguel Skin tenha ido 3 ou 4 vezes, no máximo 5, à minha casa em Mangaratiba. Mas alugou a casa lá, ficava lá, mas não ia ao meu convívio. Por nenhum problema, só não tinha um convívio social. Certo. O senhor sabe, em termos percentuais, qual que era a vantagem devida paga naquela época no INTO para cada um? Não sei, Excelência, eu não sei, mas eu posso dizer ao senhor que o Miguel Skin tinha todo o domínio sobre o Cortes e sobre a equipe do Cortes. Todas as pessoas, até nomeações passavam. E o que aconteceu? No Ministério da Saúde, em 2006, o presidente Lula, aqui no Rio de Janeiro, me pegou num evento e me perguntou: ô Sérgio, você conhece o Temporão? Eu falei, conheço, ele era o secretário nacional de saúde, e no segundo turno, como eu havia dobrado com o Lula, houve um ato pró-saúde para mim
na ABI que o Temporão foi. Eu falei, conheço. E ele disse, então, você sabe dizer se o Temporão é filiado ao MDB? Eu falei, não sei, presidente. Não sei. Aí tinha um evento no Rio. Ele falou, me faz um favor, checa para mim se ele é filiado ao MDB. Aí durante o evento eu chamei o Temporão no canto, na ocasião ele não era ministro, era secretário nacional de saúde, final do governo Lula, dezembro de 2006. E aí eu perguntei, Temporão, você? Ele falou, não, eu não sou. Eu falei, eu vou providenciar a tua ficha que o presidente mandou você se filiar ao PMDB. Você vai entrar na cota do PMDB como ministro da saúde. E aí ele entrou. Eu, sinceramente, doutor Felipe, nunca indiquei um boy, e o doutor Temporão sabe disso. Que eu saiba, o doutor Temporão nunca participou de nenhuma falcatrua ou de qualquer tipo de propina. Mas o PMDB nacional entrou no Ministério da Saúde. E houve uma figura que se tornou secretário nacional de saúde, de nome Beltrame, que veio a ser depois secretário da Previdência, secretário executivo do Ministério da Previdência do ministro Osmar Terra, que hoje é ministro do presidente Bolsonaro, e veio a ser, quando Osmar Terra se desincompatibilizou do cargo para concorrer a deputado federal, esse Beltrame se tornou ministro da Previdência do governo Temer. Esse Beltrame se tornou secretário nacional de saúde. E por intermédio dele, o Miguel Skin, junto com o Cortes, fizeram e agiram e forneceram muita coisa para vários estados da federação. Eu não participei disso, não me beneficiei disso, mas tenho certeza absoluta que aconteceu isso. O senhor sabe se era através daquele projeto suporte? Projeto suporte, tudo que o senhor possa imaginar. O secretário nacional Beltrame de Saúde era o elemento de ligação com o Miguel Skin e com o Sérgio Cortes. Certo. Bom, especificamente sobre o esquema na Secretaria de Saúde e Defesa Civil, o senhor sabe como que seria, quando o senhor chamou o Sérgio Cortes, ficou estabelecido como que seria o esquema para poder levantar essa propina, esses valores de 5%, 2%? Não, eu deixei a cargo dele, eu não acompanhava isso. Né? A única premissa é que houvesse pagamento. Mas muita coisa, a grande parte não teve pagamento. Grande parte não teve pagamento. Inclusive, é isso que eu estou falando. No caso do Miguel Skin eu não controlava, e no caso do Arthur Soares eu controlava, mas como eu tinha muita intimidade com o Arthur disse, olha, no Detran não está dando nada, porque o Antônio Francisco Neto, o presidente do Detran, que foi prefeito de Volta Redonda, dureza total. Só faz cortar os meus contratos. Na Secretaria de Educação, o Nelson Maculan também não tem espaço para conversa. Então eu tenho Cortes aqui. Então estou prestando contas. Mas eu quero te dizer que você está sendo enganado na Secretaria de Saúde. Me advertia muito isso. Mas Excelência, era tanto recurso, eu focava na questão das obras, eu não administrava isso. Como disse o Miranda mesmo, Miranda não tinha esse controle. Até durante com o César Romero havia uma checagem Mas você vê, o César Romero não abriu para o Miranda que no fundo eu estava sendo ludibriado pelo Cortes, eu soube, e pelo Skin, eu soube aqui no processo dado pelo meu advogado nas alegações finais. O senhor mencionou que não chegou a receber 30% desse valor apontado aqui de 16 milhões. Mas ao mesmo tempo o senhor mencionou que todos os contratos geravam pagamento dessa propina, inclusive confirmou os percentuais aqui, que era 5%, 2%. Nesse caso do Miguel Skin, eu não estou me referindo ao Arthur Soares. Né? Aqui eu estou me referindo ao Miguel Skin. Certo. Mas a minha pergunta eu sou de humanas, mas a conta a princípio não fecha. Se a gente pegar o orçamento inteiro de contratos que foram... Não fecha. Eu não participei de 10% dos valores que foram pagos pelo Miguel Skin em contas com o Sérgio Cortes. Se o senhor pegar as escadas Mageiros, os carros comprados no Corpo de Bombeiros, todos as compras e as participações diretas e indiretas, por exemplo, essa do caminhão da ressonância magnética, eu por acaso soube porque o Cortes me revelou. Fui com o Miguel ver o fornecedor nos Estados Unidos para a compra do tomógrafo móvel, um negócio sensacional. Porque o Cortes, assim, o que eu disse antes eu não mudo. Ele é um grande executivo da saúde.
Cortes é uma pessoa realizadora. Sob esse ponto de vista, nós atendemos a milhões de pessoas. Agora, podíamos ter atendido mais. Quer dizer, então, do ponto de vista da gestão, né? Então, por exemplo, eu não sabia, por exemplo, ele montou a rede com a Redditor, ele montou, eu queria fazer um hospital da criança, ele pegou um prédio da Redditor, lá em Vila Valqueira, e fez o hospital da criança. É uma coisa linda. Uma coisa linda. O senhor vai lá, o número de transplantes que foram feitos, o número de cirurgias que foram feitas para crianças necessitadas. Nossa Senhora, no Brasil tem poucos. Agora, havia um vínculo dele que eu não sabia com o Grupo DOR. Tanto que depois ele veio a ser diretor do Grupo DOR e lobista do Grupo DOR lá em Brasília. Eu não sabia disso. Né? Então, mas a minha dúvida é a seguinte, então, se todos os contratos geraram pagamento de propina, e se o acordo inicial era que o senhor receberia, aliás, confirma, o senhor receberia então de acordo com, seria 5% para o senhor, 2% para o Sérgio Cortes? Não, na minha contabilidade com o Cortes era 3%, quer dizer, eu não sabia que o volume era maior de percentual. Era 3% para mim e 2% para o Cortes. Depois 2,5% e 2,5%. Tá, o senhor mencionou aqui que o Cortes teve voo solo, digamos muitos assim. Voos solos, muito voos Mas solos. aqui que o senhor atribui, porque se fizermos as contas, pegarmos todos os contratos celebrados no período em que o senhor foi governador, seja com Miguel Skin, no caso específico aqui com Miguel Skin, a gente vai chegar a um patamar muito superior aos 16 milhões que o senhor diz que não recebeu nem 30%. Sem dúvida. A que o senhor atribui essa diferença contábil, enfim? Desleixo da minha parte em termos de controle desse tipo de recurso. Total. Esses 16 milhões também apontados na denúncia, eles dizem respeito somente às anotações do Bezerra. Perdão, doutor Felipe, o Miranda pode confirmar isso. Eu me lembro claramente quando o Cortes foi preso junto com o Miguel Skin e o Gustavo, o Cortes e o Gustavo seguiram para Bangu. E o Miguel para Bangu 8, né? Para Bangu, lá para onde eu estou. E o Miguel seguiu para Bangu 9. O Miranda, na hora, comentou comigo: que absurdo esses valores, imagina se nós vimos parte disso aí. Então, se juntar o que o Miguel Skin me deu de dinheiro, inclusive na campanha de 14, que eu pedi dinheiro, pedi para pagar o Solidariedade, que é uma outra história, o Solidariedade foi, de certa maneira, comprado para apoiar o Pezão em 2014, mas isso é uma outra história, uma outra situação, mas que o Miguel Skin ajudou também pagando por dentro e me deu um dinheiro por fora. Como também o Cortes me deu um pequeno valor por fora pela Redditor. Certo. No caso dos autos aqui especificamente, a gente está imputando esse valor com base unicamente nas anotações do Bezerra. Mas o Bezerra ele entrou só em 2011. Antes disso, o Carlos Miranda é quem... Mas o Bezerra não foi 35 vezes lá. É isso que eu quero dizer para o senhor. Anotações de duplicidade. Muito, porque se o senhor reparar no depoimento do Vivaldo, que era funcionário do Renato Chebar, ele fala em 3 ou 4 idas lá. E sempre que o Bezerra ia, o Bezerra entregava ao Vivaldo. O Bezerra não carregava o dinheiro. O Bezerra não carregava mochila de dinheiro. Então, por isso que eu estou dizendo que houve essa repetição de valores. Mas e a parte do Miranda, que o Miranda controlou antes do Bezerra entrar na jogada em 2011? Era muito mais o dinheiro advindo do Arthur Soares. Porque fazia, como disse o César Romero, essa bateção de valor entre César Romero e Miranda. E muitas vezes, como disse o César Romero no depoimento, não saía dinheiro disso. E quem fazia arrecadação com Miguel Skin e Gustavo Estelita nessa época, antes do Era Bezerra? o César Romero. Mas como o César Romero chegava e dizia, olha, o Miranda e o César Romero sentavam. E dizia, olha, da minha parte tem isso aqui, da minha parte tem isso aqui. Então tá bom, tá 0 a 0, fica para lá. Fazia um batimento. Um batimento. E o auge das compras não foi nesse período. O auge das compras foi em 2009, 2010 e 2011 e 2012. Aí foram o auge das compras de equipamentos. Certo. Mas o senhor, então, em nenhum momento teve conhecimento de como que seria esse esquema de importações, seriam os fornecedores que pagariam? Não tinha a menor ideia. Aquelas contas Avalena, tal de Rise, não tinha a menor ideia disso, não sabia, não tinha a menor ideia de nenhum tipo dessas empresas, não conhecia nenhum personagem desse. Vinha conhecer muitos dos personagens na cadeia. Por exemplo, eu não tenho dúvida que deve ter havido esquema de propina com a OS da Igreja Católica, da Pró Saúde.
Eu não tenho dúvida, o Dom Orani devia ter interesse nisso, com todo respeito ao Dom Orani, mas ele tinha interesse nisso. Tinha o Dom Paulo, que era padre, e tinha interesse nisso, e o Sérgio Cortes nomeou a pessoa que era o gestor do Hospital São Francisco, que fazia um belo trabalho cá entre nós. Nós atendemos a idosos com trauma, sempre. O Sérgio Cortes botou muito nessa área de trauma, de quadril, por conta também desse vínculo com a profissão dele e com os interesses do Skin. Essa pró-saúde certamente tinha esquemas de recursos que envolviam inclusive religiosos. Foi denunciado parte desse esquema. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. As OS mesmo, por exemplo, o Arthur Soares era contra as OS. Nós tentamos aprovar no primeiro mandato uma legislação mais flexível para a administração das UPAs e tal. E ele dizia, olha, a OS é um negócio muito arriscado, porque a OS são instituições sem capital de giro. Se o poder público deixar de pagar por 2 meses, 3 meses, ela não aguenta. Isso foi uma grande discussão e acabou prevalecendo a OS. Aprovamos a OS na Assembleia Legislativa. O Miguel Skin, ele fazia uma operação de pegar recursos da OS, prestador de serviço, que ele arrecadava esse dinheiro. Isso chegou para mim, não chegou nem a R$1 milhão que eu tenha recebido disso. Mas isso continuou lá com o Sérgio Cortes. A arrecadação das OS com os fornecedores que eram contratados pela OS e que eu não recebia. E aí alguns deputados passaram a ter muito interesse nisso. O deputado Pisciani, que era o presidente da Assembleia Legislativa, passou a administrar junto com o Sérgio Cortes indicações de OS. O ex-deputado André Lazzaroni indicou várias OS. Eu não tinha nada a ver com isso, eu não queria saber desse negócio de OS. E aí ele dizia, não, está difícil para o Miguel Skin arrecadar. Tá? E o Arthur Soares até dizia para mim, olha, tá vendo? Depois o Arthur Soares foi morar nos Estados Unidos, falou, largou a empresa, passou a ser pró, botou lá o irmão, o filho, sei lá. E eu fui vê-lo 1 ano e meio, 2 anos depois. Mas o fato é que as OS tinham esse objetivo também, de receber recursos indiretamente. O senhor chegou a receber, então... Cheguei a receber um valor, mas um valor pequeno. Comparado aos contratos da OS, valor muito pequeno. Certo. O senhor Sérgio Cortes aqui, da primeira vez que foi interrogado, disse que tinha recebido parte dos valores para uma possível campanha eleitoral. Depois até se retratou... Mentira, isso foi um combinado meu com ele na prisão para dizer isso, para ajudá-lo. Mas não é verdade. Essa é a minha pergunta. O senhor chegou a combinar versões com o Sérgio Cortes? Combinei versões com ele. E com outros investigados? Combinei também com o Miguel e com o Gustavo. Combinou versões com o Miguel Skin e com o Miguel Skin e com o Gustavo Skin? Combinei. Que versão que foi combinada? Aqui eu disse no meu depoimento que não é verdade. Não foi só dinheiro de campanha. Certo. Agora, essas 35 vezes do Bezerra, eu volto a dizer, não procede. Esse valor rigorosamente não procede. E o Miranda pode confirmar, porque ele que tinha esses controles, eu não... O senhor não tem ideia de quanto recebeu do Bezerra em relação à saúde? Não, em relação ao Bezerra, em relação ao Miguel Skin, alguma coisa em torno de 3 milhões e meio, 4 milhões de reais, que é o número que o Miranda me deu à época na prisão. Eu acho, o Miranda falou, acho que nós ganhamos alguma coisa em torno de 3 milhões e meio a 4 milhões de reais. Números do Miranda. Certo. Além do que ele ajudou na campanha do Eduardo Paes, além do que ele me ajudou na campanha estou falando de propina, além do que ele ajudou na campanha de 2014. Certo. Além desses valores de Miguel Skin, o senhor recebeu também de Arthur Soares em relação à saúde? Arthur Soares eu devo ter recebido, se o senhor colocar aí, dinheiro da campanha de 2006, que eu já falei para o doutor Marcelo, de 6 milhões de reais. Dinheiro do Eduardo Paes, 3 milhões de reais. R$9 milhões. O dinheiro da propina pago nos 4 anos que foram intensos. Alguma coisa em torno de, vamos botar em média aí, 350 mil reais por mês. Aí é fazer a conta. Eu também sou de humanas. 6 milhões de reais por mês, 6 vezes 4, 24 milhões, mais 6, 30 milhões, mais ou menos o que o doutor Marcelo falou. Esses foram os recursos que o Arthur Soares me deu. Certo.
O Miguel Esquim e o Gustavo Sterita, eles trabalhavam com vendas de equipamentos. Assim, e parte desse dinheiro foi pago, conforme já foi discutido aqui, e eu neguei ao doutor Marcelo, é verdade que houve o dinheiro na conta dos Estados Unidos. É verdade, dentro desses 30 milhões, estão inseridos aqueles, se eu não me engano, 2,5 milhões de dólares, né? Não tem o valor certo, que foram pagos lá fora por uma conta, da maneira como o Miranda falou. O Miranda não mentiu e falou exatamente a verdade da criação do recurso da conta criada nos Estados Unidos no tal banco EVG. Eu não tinha a menor noção, eu não sabia das contas. Eu recebia um relatório, como disse o Renato Schebar, bissextamente, entregue por ele ao Miranda, que me entregava, eu olhava e rasgávamos. Por isso que eu digo que o Miranda não sabe, meus 7 milhões era da conta tal. Mentira, não é verdade isso. Eu só posso dizer que não é verdade, porque eram várias contas, eu olhava as contas e essa conta não se mexeu de 2011 até 2017, a ser quando ela foi devolvida aos cofres públicos. Ela mais ou menos não foi alterada, ficou em torno de 100 milhões de dólares. Certo. Só finalizando, o senhor sabe se o senhor Sérgio Cortes ele recebeu valores provenientes do INTO, do esquema que já havia no INTO, mesmo após ter saído do INTO e entrado na Secretaria de Saúde? Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Ele continuou comandando. Inclusive, quem ele indicou, que é um homem que eu acho que não tem nada a ver com o tipo de benefícios ilegais, ele indicou o diretor do INTO para ser o sucessor dele em 2013. Ele me perguntou se eu seria candidato a alguma coisa em 2014. Eu disse que não. Eu estava muito cansado da política e ia dar um tempo. Ele falou, então eu quero fazer um curso em Harvard. Você se importa de fazer uma carta de recomendação para mim a Harvard? Eu fiz uma carta de recomendação a Harvard e ele fez 2 pequenos cursos em Harvard. E as meninas dele foram estudar lá nos Estados Unidos, em Boston. E eu disse a ele, você indica o sucessor? E ele indicou o secretário Musafir, com quem eu convivi 3 meses. Depois eu saí do governo e ele ficou com pesão. Era ex-diretor do INTO. Não, todo o time dele ali, o INTO era... Por isso que eu te disse que ele ficou muito abalado com a derrota da Odebrecht na licitação para a Delta Engenharia, da construção do novo INTO. Isso eu vivi de perto. Certo. O codinome Cabra Macho, que constava do celular do Miguel Esquim, do Jacó Barata Filho, o senhor sabe se... Pertence a mim. Pertence ao senhor? Era meu. O senhor confirma. Certo. O senhor sabe qual era a comissão que o Miguel Esquim embutia nas vendas de equipamentos? Não sei, por isso que o que o Corte dizia sempre é que era, como ele disse aqui no reinterrogatório dele, é que ele praticava um preço internacional, um preço que se for verificar em São Paulo, em Minas, ou no Ceará, ou sei lá onde, são preços internacionais. Pode ser, mas podia ser menor. Se tivesse competição, podia ser menor. Isso, na visão do Ministério Público, é superfaturamento, é uma espécie de superfaturamento. Na verdade, porque se está combinado, está combinado. Né? Então, e era uma engrenagem muito sofisticada, porque o Miguel Esquim, ele tinha... o senhor vê como essa combinação do meu governo com o Ministério da Saúde, como deu dinheiro a eles, basta ver a sede do Miguel Esquim. Ele era no Rio Comprido e fez um prédio na Macedo Sobrinho. O Carlos Miranda fala que no começo ia lá no Rio Comprido, na sede da empresa no Rio Comprido. Depois foi para Macedo Sobrinho. Quer dizer, a vida... Eles, apesar da empresa ter 60, 70 anos, no meu período, combinado com esse meu prestígio, que eu não usufruí no Ministério da Saúde, esse Beltrame do Ministério da Saúde, duvido que ele fale qualquer coisa de mim, porque eu nunca tive nenhum benefício com ele, mas isso foi usufruído pelo Miguel Esquim e pelo Cortes a nível nacional. Certo. Nesse processo também são denunciados por organização criminosa. O senhor não, por já ter sido denunciado anteriormente, mas nesse processo aqui, o Sérgio Cortes, o Miguel Esquim, o Gustavo Sterita. O senhor sabe dizer qual que era a divisão de tarefas nessa organização? Como é que era o papel de cada um ali? O que eu sei é que eles trocavam muitas ideias, porque volto a dizer, né? O ser humano não tem só uma face, né? Então ele tem várias faces. O Sérgio Cortes era um gestor e o Miguel Esquim era um empresário. Ponto. Isso é verdade. Então eles trocavam ideias sobre equipamentos novos, sobre novidades no mercado, iam para feiras juntos.
Agora eu não sei, eu sei que era os acertos maiores eram feitos entre o Miguel Skin e o Sérgio Cortes. E a decisão de compra de equipamentos. Né? E o Gustavo Stelito, o senhor sabe qual que era o papel dele ali? É um funcionário do Miguel Skin. Tanto que eu nunca o conheci, nunca... Era uma pessoa da confiança do Miguel Skin. Mas ele participava dos acertos, pagamentos ou recebimentos de fornecedores? Não sei dizer. Não sei dizer. Seria... Não sei dizer. Não sei. Certo. O senhor estimou aí mais ou menos quanto o senhor recebeu a título de propina dessa... Só para você ter uma ideia, eu fiquei muito impressionado, por exemplo, lá na prisão, tinham os irmãos Marco Antônio e Marcos Vinícius. Aí esse Marcos Vinícius, um dia no pátio, me provocou e falou assim, puxa, o senhor tem ideia do que o senhor fez no Corpo de Bombeiros? Eu falei, tenho, nós renovamos. Não, mas o senhor não tem ideia, porque eu é que cuidava disso. E ele me contou assim, o senhor trocou isso, trocou aquilo, fez isso, fez isso, fez isso. Então, eu não tinha... A parte operacional o senhor Eu não tinha, nem a receita de propina desses contratos. Quer dizer, eu estava no bojo ali, o que eu ganhei foram esses 3 milhões e meio, 4 milhões de reais, fora o dinheiro da campanha. O senhor tem uma estimativa de quanto que o Sérgio Cortes ganhou nesse esquema do Miguel Skin? Ah, não sei, mas foi muito. Ok. Ok, satisfeito, sem mais perguntas. Obrigado, senhor Sérgio. Como outra defesa? Claro. Começar pelo final do depoimento do senhor, para ficar mais longe. Claro. O senhor falou que o secretário, o Sérgio Cortes, teria indicado o sucessor dele, falou o nome do Zafir. Esse sucessor dele foi sucessor no INTO ou na Secretaria? Na Secretaria de Saúde. Ah, então no INTO o senhor não sabe. Não, Ficou confuso. Não, no INTO ele foi... no INTO. Não, ele foi diretor no INTO e Essa indicação que o senhor falou foi na Secretaria. na Secretaria de Saúde. Quando o senhor falou que recebeu do Arthur Soares algo em torno de 30 milhões, isso é de tudo que o Arthur tinha ou era em relação à saúde? Não, em relação a tudo, porque no caso do Detran, o Arthur Soares não tinha, ele só fazia era reclamar. Reclamava do Neto, depois reclamou do Fernando Avelino, que só teve prejuízo. Esse valor era um E no global caso, das coisas que ele tinha. e no caso da educação, ele perdeu os contratos que ele tinha adquirido no governo anterior. Quando foram feitas licitações mais à frente, ele perdeu os contratos dele todos. Aliás, perdeu uma parte e uma parte que ele havia ganho ele devolveu. O senhor me corrija se eu estiver errado. Claro. Isso é importante. O senhor falou que nessa estrutura de organização de recebimento, pagamento de propina, a parte de serviço, que era o Arthur, o Carlos Miranda, que era o responsável por receber. E a parte de equipamento, que era Miguel, seria o César e depois o Gustavo Stelita. Não, era o Sérgio Cortes, que designou o César Romero. Eu com o César Romero não troquei meia dúzia de palavras na vida. Aí, mas era Carlos Miranda e César. Isso. Cada um de um lado. E aí eles faziam encontro de contas. Isso. E o senhor falou que na maioria das vezes foi 0-0. Não, segundo eu li no depoimento de ambos. Ah, tá. Segundo eu li no depoimento do César Romero, eu posso até ler aqui, o senhor sabe. Não, né? a gente sabe, é só porque o senhor tem conhecimento. Então, tá. É o que eu tenho O conhecimento. senhor se recorda do Carlos Miranda falar para o senhor que o César, a gente tem entregue alguma coisa do César? Lembro. Muito pouco, muito. Me lembro de ter entregue, eu não sei, aí o Carlos Miranda que teria que esclarecer, mas que chegou para ele, chegou sim. O Carlos Miranda entregar alguma coisa Entregou do ao César. Cortes. E do César entregar ao Carlos Miranda? Também muito pouco. O Carlos não ia direto em outros. Ele tinha que passar pelo César necessariamente. Nesse caso. Tinha, nesse caso tinha. No caso do Miguel Skin tinha. Entendi. Até maio de 2010, quando o César Romero foi embora por conta do escândalo da Toesa. Isso. Eu nem sabia, não tinha o menor conhecimento dessa história. Mas me explica melhor. Ele foi mandado embora pelo escândalo da Toesa por quê? Porque surgiu, o Sérgio Cortes me procurou e se colocou até à disposição para ser demitido. Eu disse que não. Falei, você tem alguma coisa a ver com isso? Ele disse não. E eu não tinha nenhum interesse, não conhecia ninguém na Toesa, não sabia de nada. Eu falei, olha, Sérgio, vou ter que demitir o César Romero. O
senhor falou de OS, né, rapidamente, falou que tinham deputados. O Isso. senhor se lembra de recorde de mais algum deputado? Deputado Pisciani, eu me lembro do deputado André Lazzaroni. Só. E me lembro de uma figura que foi até muito falada na campanha agora, um personagem chamado Mário Peixoto, que também cuidava de OS. Mas eu nunca recebi um tostão desse Mário Peixoto, nunca recebi recurso de OS. Entendi. Eu vou fazer pergunta de novo que eu posso não ter chutado. O senhor já fez a estimativa de quanto teria recebido do Arthur global? Isso. O senhor tem uma estimativa, pode ser bem estimativa, do que teria recebido de Miguel? Tenho, falei aqui, acho que alguma coisa em torno de 3,5 milhões a 4 milhões de reais. E da saúde inteira? É isso? Não, Somar esses saúde dois não valores? tinha, como? não Separado? tinha compra. Por exemplo, uma área, por exemplo, que o Estado comprou muito e que nós não tínhamos nenhum benefício, eu creio que o Sérgio Costa também não, eu nunca tive. O setor de medicamentos, por exemplo. Era um setor que eu nunca recebi nenhum tostão. E nós tínhamos os medicamentos especiais, fizemos até uma belíssima de uma obra, que é a Rio Farms, que fica ali na Cidade Nova, e medicamentos nunca faltaram, medicamentos especiais, era até um orgulho do nosso governo. Mas eu não me lembro de nenhum benefício de medicamentos no governo, eu não me lembro. Desculpa estar ser insistente nesse ponto, porque a questão do valor Claro. é relevante, é muito relevante para a gente. Claro, por favor. 30 milhões do Arthur Soares de tudo que ele fez. Se o senhor pudesse dar uma estimativa desses 30, do que seria de saúde? O recorte. O recorte. Basicamente saúde. Então o Arthur só, esses 30 só... Porque o Arthur, ele, na verdade, ele ficava como, durante os 4 primeiros anos. O 5º ano já ficou difícil e escasseou. E eu fiquei muito sem graça, porque desses 30 milhões eu estou incluindo 6 milhões dados à minha campanha de 2006, estou incluindo 3 milhões dados à campanha do Eduardo de 2008. Para o senhor ter uma ideia, já em 2010 o Arthur já não deu quase nada para a campanha. Eu não tinha mais cara para pedir o Arthur, porque o Sérgio Cortes ele se negava a fazer o reajuste do setor, que o Arthur era uma espécie de líder do sindicato. Ele dizia que a mão de obra subia o valor e havia necessidade de um aumento. Eu acho até que o Sérgio Cortes, de certa maneira, tomou as dores do Miguel Skin nas relações comerciais entre Miguel Skin e Arthur Soares. O Arthur meio que me revelava isso. E dizia, olha, você não faz ideia do tipo de vínculo que tem o Sérgio Cortes com o Miguel Skin. E ele se sentiu muito sufocado, né? Eu creio que o único contrato que houve, de fato, na minha gestão, novo, para o Arthur Soares, e foi o contrato da gestão de logística, de abastecimento. Sem mais, excelência. Alguma outra defesa? Obrigado. Se eu falar daqui, vai ficar registrado, excelência? Fica. Fica. Na verdade, eu queria fazer um esclarecimento bem da verdade. Não é uma pergunta para o governador, é sobre essa questão dos valores. 16 milhões que constariam das anotações do meu cliente Luiz Carlos Bezerra. Quando do interrogatório do Luiz Carlos Bezerra, ele esclareceu aqui que não eram 16 milhões. E eu também fiz esse esclarecimento aqui, no entanto, o doutor Rafael me disse que não ficou registrado. É uma intervenção a minha intervenção, porque eu falei de longe. Então, na verdade, isso foi esclarecido. Só para esclarecer a verdade, que das anotações do Luiz Bezerra não se pode inferir que ele tenha recolhido 16 milhões. Isso foi esclarecido, se não me engano, foi, como disse o governador, em torno de 3 milhões e meio. Não que isso vá fazer tanta diferença, mas é para esclarecer, porque essa leitura das anotações foi feita exclusivamente pelo Ministério Público. O próprio Luiz Bezerra, quando foi interrogado, esclareceu essa questão. Então é só uma intervenção de esclarecimento. Perfeito. Mais alguma defesa? O advogado do próprio quer fazer uma pergunta? Excelência, eu estou satisfeito. É? Satisfeito. Sérgio Cabral, podemos encerrar? Podemos.